Olá! As decisões do Supremo Tribunal Federal têm dado o que falar com grande repercussão na sociedade. Na entrevista central de hoje, o jurista César Brito faz uma avaliação das mudanças em curso no STF e comenta a indicação do desembargador Cássio Nunes para o mais alto escalão do Poder Judiciário no país. Nos Trilhos do Brasil, vamos conhecer a situação dos pesquisadores com os cortes nas bolsas de apoio à pesquisa e o que representa a situação para o futuro da ciência e tecnologia. Eu sou Larissa Gold e está no ar a Central do Brasil. Central do Brasil. As eleições municipais que acontecem em novembro serão um termômetro para as eleições de 2022. Bolsonaro, a direita tradicional e a esquerda medem forças nas urnas. Acompanhe a avaliação do editor da newsletter Miguel Stedley no embarque imediato de hoje. Embarque imediato. Desde 2014, o Brasil enfrenta uma forte onda conservadora que se expressaram nas eleições daquele ano, depois nas eleições de 2016 após o impeachment e finalmente nas eleições de 2018. Por isso, as eleições municipais desse ano são determinantes para medirmos a capacidade de reação da esquerda, com vistas à eleição de 2022. Mas ela é determinante também para a direita. É verdade que o bolsonarismo unificou os setores da extrema-direita, como os militares e os evangélicos, mas o bolsonarismo está no Palácio do Planalto, não está de forma institucional e orgânica ainda nos municípios e nos estados, e por isso essa eleição é importante para o projeto de reeleição de Bolsonaro. Ao mesmo tempo, outros setores de direita que confrontam o bolsonarismo, que disputam com ele esse espaço, também precisam se posicionar com força nas eleições. É o caso do PSDB. E da mesma maneira a Lava Jato, que nunca participou do jogo democrático, sempre preferiu fazer por fora, e mesmo sem estar nas eleições, vai tentar sobreviver a partir da presidência de Luiz Fux no STF. Essas movimentações terão resultados nos próximos 30 dias, mas as consequências delas serão determinantes para os próximos 2 anos. O governo Bolsonaro tem direcionado diversos ataques à educação, em especial à ciência e pesquisa. Neste ano, um decreto cortou mais de 8.000 bolsas. Pesquisadores ficam em uma situação de insegurança e todo o cenário de pesquisa científica no país é afetado. Confira na matéria de Afonso Bezerra nos Trilhos do Brasil. Trilhos do Brasil. A postura anti-ciência do governo Bolsonaro se reflete nos números. No orçamento para 2021, está prevista uma redução drástica nas bolsas do CNPq e CAPES, órgãos responsáveis pelo financiamento de pesquisas, de mestrados e doutorados. Este cenário passa uma insegurança para quem está nas universidades. Felipe Parra, que estuda comunicação e é bolsista, mostra que, além dos cortes arbitrários, a promessa de desinvestimento constante, sobretudo nas áreas perseguidas pelo bolsonarismo, prejudica a continuidade dos estudos. São somatórias que dificultam muito o trabalho da ciência no Brasil. Não que isso vá desanimar nós pesquisadores, porque é o que a gente ama e eu acho que é extremamente importante fazer essa devolutiva para a sociedade. Com as bolsas, os pesquisadores garantem os custos pessoais e os da própria pesquisa. Além da desidratação financeira, a ciência no país sofre com o descrédito diante da população. Levantamento divulgado pela revista Piauí aponta que 36% dos brasileiros confiam pouco na ciência. A pesquisadora em psicologia social Mariana Rodrigues explica que este dado mostra que a anticiência no governo é um projeto que fere a soberania nacional. A partir do momento que a gente faz um giro para uma governança ultraliberal vinculada a interesses exteriores, para que ter pesquisa para o desenvolvimento do país, se a ideia é aprofundar a dependência que já temos, do centro do capital internacional. Na Parada Cultural de hoje, o psicólogo Gabriel Poderoso traz a indicação de um livro vencedor do Nobel de Literatura. Parada Cultural. E hoje eu vim trazer uma indicação de leitura para vocês, que é As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, vencedor do Nobel de Literatura de 62.
A obra narra a grande viagem de uma pequena família que é expulsa das suas terras pelos bancos e pelas grandes corporações até a prometida terra da Califórnia, onde supostamente haveriam empregos e boas oportunidades. Os 3.000 quilômetros entre um estado e outro são uma metáfora da grande narrativa humana pela sobrevivência, pela dignidade e para ter um futuro melhor. O Steinbeck faz um profundo rasgo social e evidencia as consequências catastróficas que uma sociedade extremamente capitalista tem quando a prioridade é o acúmulo de capital e não cuidado do indivíduo. A proposta de emenda à Constituição sobre prisão em segunda instância volta à pauta da Câmara dos Deputados, com a controvérsia no STF em relação ao caso do André do Rep. A escalada punitivista quer se sobrepor, inclusive, a uma cláusula pétrea da Constituição. Saiba mais na reportagem de Camila Piacese. Nacional. O princípio constitucional da presunção de inocência é uma cláusula pétrea. Parte do entendimento de que todos são inocentes, até que prove o contrário. Foi incluído na Constituição para proteger os cidadãos e evitar que o Poder Judiciário cometa injustiças. A Constituição garante a possibilidade para a defesa de um réu até o final do processo. Cabe ao Poder Judiciário provar a culpa. Foi o que explicou o doutor em Direito Penal e conselheiro regional da seccional do OAB de São Paulo, Cristiano Morona. Essa é uma regra fundamental e que foi construída ao lado de outros princípios para garantir um processo penal democrático. Veja que nós estamos lidando, no processo criminal, com a possibilidade de privação da liberdade, né, que é certamente o bem mais importante que nós temos depois da vida. Com a polêmica envolvendo a decisão do ministro do STF, Marco Aurélio Mello, sobre o caso de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rep, deputados anunciaram que vão entregar nesta terça-feira ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um requerimento para retomar os trabalhos da comissão que discute a possibilidade de prisão em segunda instância. Para o membro da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Pedro Carriello, a efetivação dessa mudança vai aumentar o número de injustiças cometidas pelos tribunais de justiça. Pesquisa da Defensoria Pública aponta que 40% das condenações em segunda instância são modificadas ou revertidas nas cortes superiores. Situações em que o réu, nesse regramento que é a PEC, obrigaria o paciente a ser preso para daqui a um ano, 10 meses, 11 meses, ele teria uma resposta melhor da que ele teve na segunda instância. Então, ou seja, olha, eu vou fazer com que um indivíduo entre no sistema carcerário, passe 1 ano, 2 anos até o recurso ser julgado, e depois ele vai ter uma resposta com certeza melhor que o TJ deu. Luiz Fux na presidência, Celso de Mello aposentado e a indicação do desembargador Cássio Nunes desenham um novo cenário para o Supremo Tribunal Federal. Na entrevista central de hoje, Jotas Campos conversa com o jurista César Brito sobre as mudanças em curso na corte mais importante do país. Confira! Entrevista Central. A entrevista central de hoje é com o jurista César Brito. Ele foi presidente da OAB Nacional entre os anos de 2007 e 2010. Também foi presidente da União dos Advogados da Língua Portuguesa. Advoga há mais de 35 anos e é articulista de diversos jornais e sites jurídicos. Dr. César Brito, obrigado pela sua participação. O ministro Celso de Mello se aposenta agora. Antecipou inclusive alguns dias sua aposentadoria e eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor fazer para nós uma avaliação do mandato do ministro e principalmente desses últimos anos de tanto protagonismo do STF. Eu tenho advogado muito no Supremo e convivido com o ministro Celso de Mello, citando sempre ele em boa parte das minhas sustentações. E por que isso? Porque ele sempre foi um ministro humanista, ele não era só o decano, ele era uma voz muito ouvida. Eu até lamentava porque que a estrutura do Supremo, o decano vota por último, começa pelos mais jovens, quando deveria, na minha avaliação, ser o oposto, ter a voz da experiência. E ele sempre foi uma experiência muito grande no sentido de garantir o cumprimento da Constituição. Aliás, é o primeiro ministro a dar efetividade à Constituição de 88, né, pelo tempo que lá passou.
Então, acho que foi uma perda muito grande para o Brasil. Mas o que ele conseguiu construir ao longo da história também dá ele um crédito muito grande. É daqueles ministros que entrará na história e será sempre citado por todos nós. E sai o ministro Celso, entra o desembargador Cássio Nunes. A gente tem visto na imprensa que a indicação dele é basicamente certa no governo. O senhor tem alguma avaliação dessa indicação do governo Bolsonaro, a primeira? Eu o conheço de convivência, porque ele é oriundo da Ordem dos Advogados do Brasil, foi conselheiro e também foi conselheiro seccional, conselheiro suplente, e entrou na lista tríplice da OAB, na lista sexta da OAB, para que fosse escolhido desembargador. Então, eu convivo com ele há muito tempo. E na convivência, aprendi a admirá-lo. Era um advogado, depois de um desembargador muito acessível, escuta muito as partes e tem uma compreensão de direito que a Constituição garante, que é um direito voltado para a sociedade, um direito em que o cidadão tem que ter mais peso ou peso igual do que o Estado acusatório. E até porque na democracia a cidadania tem que ser sempre o destinatário dela. César, a imprensa se acostumou a fazer um placar sobre ministros contra e a favor à Operação Lava Jato. E eu gostaria de lhe perguntar também, com a saída do Celso e com a entrada do futuro ministro Cássio Nunes, como o senhor avalia o andamento da Lava Jato no STF? Eu não divido o mundo antes e depois da Lava Jato, porque o direito já acontecia antes e vai acontecer depois. A Lava Jato teve acertos, mas também teve erros muito graves. Eu acho que o holofote contaminou a Lava Jato como a confusão de autógrafo com acórdão. Eu sempre falo que quando o holofote vira fonte de direito, não percebe o julgador que traz escuridão ao processo, porque fica muito mais interessado com o sucesso em dar palestra, ser remunerado por palestra, filmes. Eu fiquei muito chocado quando vi o acusador e o julgador assistindo a um filme sobre o processo que estava sendo julgado, chorando e emocionado, comendo pipoca. Então, qual é o destino dos réus quando o holofote dá fama ao julgador e ao acusado? O combate à corrupção é muito importante, mas ele não pode transformar julgadores e acusadores em mitos que vendem livros e que se tornam famosos por isso. Acho que o Supremo tem um papel de corrigir os abusos que possa ter cometido e seguir no trilho naquilo que for absolutamente legal e correto. A acusação tem um papel e muito importante, o julgador tem um importante, não pode ter compadrio entre eles, como também não pode ter entre a defesa. O senhor falou de um dos espectadores do filme lá da Lava Jato, e um deles era o ministro Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro e o ex-juiz Sérgio Moro. E eu gostaria de lhe perguntar a sua avaliação sobre o caso da suspeição de Sérgio Moro, que tem muito a ver com os processos contra o ex-presidente Lula. Nenhum réu terá chance quando o jogador se torna famoso por conta disso, dá palestras internacionais por conta disso, escolhe o ator dos seus filmes, quando o julgador tem prazer de escrever biografias, da entrevista sobre aquele que ele está julgando. O réu não tem chance, porque ele não vai pedir desculpa, ele não vai rasgar os autógrafos, ele não vai rasgar os livros biográficos. Então, eu acho que isso gera uma suspeição muito forte, ele devia ter se afastado já há mais tempo. Sérgio Moro, enquanto juiz, confirmado enquanto ministro, ele atuou de forma absolutamente com suspeição no julgamento do presidente Lula. Eu não tenho dúvida sobre isso, independentemente de conhecer ou não o processo. O que se revelou publicamente é de que juiz e acusador estavam juntos para fazer a condenação. E aí o direito de defesa não teve chance nenhuma, e eu acredito que o Supremo anulará esse julgamento para começarmos de novo. Anular não quer dizer absolver, mas começar com isenção. O programa de hoje acabou. Nos acompanhe nas redes sociais e em todas as plataformas de podcasts, como o Spotify, o Deezer, o Google e o Apple Podcasts. Eu também fico por aqui e a partir de amanhã, Pamela Oliveira está de volta. Até a próxima!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.